Olá, terceiros anos, aqui é a professora Eliane. Espero mais uma vez que todos estejam bem e aproveitando esse período de pandemia para ficar em casa, cuidar-se, responder às atividades e assistir às aulas online e na TV. Hoje vocês poderão confirmar suas respostas ou corrigi-las em relação à atividade que foi proposta e prosseguir com os estudos, aprendendo um pouco mais sobre a coesão e a coerência na redação do Enem. Vejamos, a primeira questão da atividade pede que vocês indiquem qual é a tese, mas aqui mesmo explica que tese é o ponto de vista da autora e aponta que nesse trecho aqui ela se encontra na parte final da introdução. Então, vocês deveriam ter escrito como tese esse trecho aqui, que se encontra na parte final da introdução da redação da autora aqui, Tamires dos Santos. E a letra B pede que você indique qual é a citação usada para iniciar essa introdução e preparar o leitor para a tese. Acredito que 100% de vocês acertaram, né? Uma vez que a citação ela está aqui, entre aspas, ela inicia essa parte do texto e prepara o leitor para receber a tese ao mesmo tempo. E ela, uma vez que ela relaciona a questão da intolerância ao preconceito e a uma forma de discriminação. A outra questão pede que você indique a informação histórica utilizada como estratégia argumentativa nessa parte do texto, que é o D1, que é o desenvolvimento. Então, o aluno que indicou esta parte aqui, ele acertou a questão, certo? Porém, Tamires, que tirou nota 1000 nessa redação, ela indica mais uma informação histórica, que é pedido aqui e que você deveria ter apontado essa parte. Então, essas duas informações históricas, elas são, na verdade, estratégias argumentativas que Tamires usou na sua redação para justificar esse argumento aqui, que se encontra na parte inicial do D1, que é desde a colonização, o país sofre com imposições religiosas, que foi o primeiro argumento que ela utilizou para justificar a tese de que a intolerância é um comportamento que precisa ser erradicado de nosso país. Ainda nessa parte, pede agora que você escreva o trecho que apresenta uma explicação etimológica e depois o trecho que faz referência às leis na redação da estudante. Então, veja só, essa parte aqui é o terceiro parágrafo da redação dela, é onde ela apresenta um outro argumento e ela se utiliza de estratégias argumentativas para justificar esse segundo argumento. Então, assim, vocês deveriam ter apresentado como resposta essas duas partes aqui. Seguindo, nós temos a conclusão, onde Tamires ela traz aqui um elemento conectivo por tudo isso, que a gente compreende que é uma forma dela ligar o que já foi dito anteriormente a essa parte aqui do seu texto chamada de conclusão. Então, nós temos o início da conclusão, essa parte aqui que eu destaquei,
E eu peço que vocês indiquem agentes e ações apresentadas na proposta de intervenção, com possibilidades que ela apresenta para combater o problema que nós já vimos aqui na tese, que é erradicar a questão da intolerância religiosa, que ainda é um comportamento frequente em nosso país. Então, ela apresenta os seguintes agentes. O governo, ele agindo de forma a efetivar de maneira mais plena as leis existentes, e acrescenta, né, fazendo uso aqui de um conectivo, ademais, que é um conectivo que dá essa ideia de acréscimo, e acrescenta um novo agente, as escolas e as famílias. Então a gente tem os agentes governo, escolas, famílias. As ações: efetivar de maneira mais plena as leis, e a outra ação: educar as crianças, a fim de que elas aprendam que têm direito de seguir suas escolhas, mas que devem ser tolerantes e respeitar as crenças do outro. Dessa forma, nós terminamos a correção das questões acerca do texto dissertativo e passamos para corrigir as do texto narrativo em relação ao conto dos velhinhos. Então, assim, na questão 2, foi a segunda questão, eu peço que vocês indiquem se o conto ele está em que pessoa, primeira pessoa ou terceira pessoa. Então, assim, o aluno que colocou terceira pessoa acertou a questão, né? E vocês ainda poderiam comprovar apresentando verbos como espiava, perguntava, anunciava, que comprova que o foco narrativo está na terceira pessoa. A letra B pede que vocês indiquem o tipo de narrador, se nós temos um narrador personagem, observador, onisciente. Então, assim, aquele aluno que indicou narrador onisciente, parabéns, acertou, né? A gente percebe que o narrador, nesse conto de Dalton Trevisan, ele tanto observa os fatos, quanto sabe das emoções e sentimentos das personagens envolvidas. Quando ele diz, sem nada a ver, o amigo remordia-se no seu canto. Olha, como é que o narrador sabe que o outro estava nessa situação de ira aqui, se remordendo no canto dele. Então ele precisa ser o narrador onisciente para que ele saiba até dos sentimentos, dos pensamentos do outro, da personagem no caso. A letra C, então, a questão pergunta se podemos afirmar que esse texto apresenta frases longas e parágrafos que evidenciam mais os nomes e características dos personagens do que os fatos narrados, e pede que você explique. Então, assim, a resposta que vocês deveriam ter dado é não. O texto apresenta frases e parágrafos curtos, né? E a gente pode comprovar isso logo no início do conto. Vocês podem verificar, né? Onde o autor também, ele nem, no caso, identifica assim, os personagens pelos nomes, né? Vocês podem ver que ele trata de velhinhos e eles não possuem nome próprio, são descritos pela indicação velhinhos. A letra D, questão muito fácil, pede que vocês indiquem o tipo de discurso e os sinais de pontuação que são usados para marcar esse discurso. Então a resposta deveria ser o discurso direto, e os sinais de pontuação utilizados foram os 2 pontos e o travessão, e um exemplo aí para comprovar
a resposta dada. A letra E pede que vocês indiquem marcas de tempo cronológico no conto dos velhinhos. Então, as expressões mais tardes, ou ainda, era dia, agora, são marcas que dão essa indicação de passagem do tempo. Isso já foi explicado em outro vídeo e que vocês deveriam ter apresentado aqui como respostas. A letra F pede que você apresente 3 elementos usados pelo narrador para indicar espaço ou lugar neste texto. Então, vocês poderiam ter apresentado uma cela de asilo, ao lado da janela, lá fora, junto à porta, no fundo da cama, e todos esses outros exemplos que são apresentados aqui. Então, vocês percebem assim que a história narrada, ela se dá numa cela de asilo, porém, dentro dessa cela são indicados outros lugares, né, onde o narrador vai apresentando a história e ela vai trazendo, para dar sentido a essa história, outros lugares dentro desse mesmo espaço. A letra G pede que vocês indiquem palavras escolhidas pelo autor para destacar a condição de abandono dos personagens. Então, assim, espera-se que vocês tenham indicado as expressões pobres, inválidos, esquecidos e numa cela de asilo, ao menos essas. E a última questão traz o conto para uma questão social, né? Para a realidade, uma vez que a gente já viu em outros vídeos que o conto é um texto narrativo ficcional, né? Então aqui pergunta qual a crítica social presente nesse conto. Então a resposta que vocês deveriam ter dado era que a crítica social é em relação ao abandono de pessoas idosas. Ainda temos uma terceira questão simples, que pede que vocês relacionem a questão de apresentação inicial, conflito, clímax e desfecho, as partes do texto que foram trazidas aqui em desordem. Então, assim, a resposta deveria ser nessa ordem aqui: B, D, A e C. A apresentação inicial, que nesse conto de Dalton Trevisan, ele fez a opção para iniciar apresentando personagens e espaço. Nós já percebemos isso em outros textos, né? O conflito, quando ele diz que apenas um podia olhar lá fora. Então aqui se inicia o conflito, né? Nós temos 2 velhinhos em uma cela de asilo. Desses 2, apenas um tem a condição de olhar pela janela. O clímax seria a parte de maior tensão dentro do texto, né? Onde seria que o outro acaba morrendo, e aquele que ficou, ele nem dorme mais, só pensando de na manhã seguinte tomar o lugar daquele que veio a óbito, né? A fim de que ele também pudesse ter a visão que aquele outro velhinho tinha. E o desfecho aqui: cochilou um instante, sentou-se na cama com dores, espichou o pescoço. Entre os muros em ruína, ali no beco, um monte de lixo. Então, assim, nada daquilo que o colega dizia para ele, a gente percebe que não existia, né? O que na verdade existia era um monte de lixo. As respostas deveriam ser B, D, A, C, nessa ordem. Assim nós finalizamos a correção e precisamos prosseguir os nossos estudos com
a questão da coesão e coerência na redação do Enem. Então eu deixo aqui para visualização esse vídeo. Precisamos visualizá-lo para ampliar os conhecimentos sobre esse assunto e responder as atividades que serão disponibilizadas no grupo. Fiquem com Deus e até a próxima.